Veja, Yuri, então eu dizia que esses movimentos todos da ONU, aquilo que está acontecendo com o secretário-geral, que perdeu muita credibilidade, né, são fatos evidentes que acho que criou, num dos lados, que é o lado de Israel, eu acho que poucas motivações. Israel não pode continuar admitindo que ele vai continuar sendo bombardeado pelo Hezbollah. Israel não pode aceitar que o Irã vai continuar patrocinando tudo isso que está acontecendo em relação a esses movimentos terroristas, tem que se defender. A coisa escalou, nós, de fato, vimos aí movimentos que levaram, né, à morte de importantes líderes dos movimentos terroristas, e eu acho muito difícil aí que Israel, inclusive, não tenha um cenário de retaliação em relação àquilo que o Irã provocou no dia de ontem. Eu estava em Israel, e vocês tiveram até a chance de me entrevistar, quando ocorreu também um ataque de mísseis vindo do Irã. Aquele ataque de mísseis foram mísseis que demoravam 1 hora e meia, 2 horas para chegar em Israel. Esses foram mísseis muito mais violentos, muito mais rápidos, quer dizer, tinha aí um papel que não era só para dar sinais. Quer dizer, existia a intenção deliberada de criar um quadro bastante violento em Israel. Então, eu acho que, se não havia motivações de grande parte para diálogo antes, acho que neste momento a situação está muito complexa, exceto que exista uma devolução imediata dos reféns, uma rendição, um encerramento dos movimentos terroristas, aí, principalmente do Hamas e do Hezbollah, e o compromisso expresso do Irã que ele vai cessar, né, com o financiamento desses grupos terroristas. Acho que não é um cenário simples, acho um cenário complexo. E acho, inclusive, que o próprio silêncio do mundo árabe neste momento fala por si só. Né? Existe aí um movimento, eu acho que talvez não tão vociferado e verbalizado, inclusive por parte dos Estados Unidos, por conta das eleições. Porque eu tenho certeza absoluta que os Estados Unidos não concordam com o movimento que o Irã está fazendo, muito pelo contrário, apoiam deliberadamente o movimento de reação e resposta do Estado de Israel. Sim. Deixa eu colocar uma questão, Cláudio, que você mencionou o governo de Benjamin Netanyahu, né? E desde o ataque de 7 de outubro do ano passado, nós aqui na CNN, inclusive sendo um pouquinho cabotino comigo mesmo aqui, mas eu mesmo trouxe a primeira informação a respeito do volume imenso e injustificável de ataques antissemitas que começaram a acontecer nas redes sociais, até alguns casos também concretos, né, de pichações, inscrições de cunho criminoso, racista, e da mesma forma tem um aumento também de islamofobia. Diante desse cenário de tensão, qual o papel que CONIB, que outras organizações da comunidade judaica aqui no Brasil, associadas, por exemplo, a outras associações representativas da comunidade islâmica árabe aqui no Brasil, podem fazer justamente para que deixe de ser uma questão de polarização, de divisão da sociedade e que se enfrente antissemitismo e islamofobia como o que são crime, e fazer com que este debate de uma situação muito complexa, muito séria, não vire perdão aqui da analogia rasa, um fla-flu como muitas vezes a gente tem visto, principalmente em redes sociais, mas muitas vezes até em debate público, até em disputa política. Eu tenho uma visão muito crítica a respeito disso, que é o desejo por parte de grande parte da sociedade em politizar todo tipo de ação, aqui no caso em Israel, mas outro tipo de movimento também. Nós vemos isso na saúde, nós vemos isso nas questões do marco regulatório, questões de decisões que não necessariamente dizem respeito a uma política do dia a dia, mas políticas de Estado, né? Se você apoia a ação de um governo, você é pró-governo e você é contra o governo. Você não pode encontrar um ponto no qual você acha um equilíbrio, quer dizer, o mundo polarizado é o mundo polarizado. Na situação específica de Israel, existem questões de natureza operacional, que é de um grupo terrorista contra um Estado que se defende. Aí, quando você defende Israel, você está apoiando o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Como ele é de direita, todo mundo que é de esquerda se posiciona contra. Quer dizer, também lá a polarização se mostra presente. O governo brasileiro, por outro lado, ele vestiu uma camisa, também pautado por uma linha ideológica,
se o presidente Lula fosse talvez um primeiro-ministro de esquerda, ele acha que ele reagiria de forma diferente do que Bibi Netanyahu está fazendo? Então, somam-se os aspectos, mas acentua-se principalmente porque Bibi Netanyahu é um primeiro-ministro que é apoiado pela direita. Então, nós temos que tentar debater e conversar, e elucidar, esclarecer. Você falou algo importante, Yuri, que diz respeito ao aumento de antissemitismo. Nós temos isso documentado. Cada vez que o presidente do Brasil faz algum tipo de colocação, confunde termos. Termos que são confundidos, eu estou usando confusão para falar de ignorância. Quem vai a Israel sabe que em Israel nós temos praticamente 9 milhões de habitantes, sendo que 2 milhões são árabes. Nós temos árabes que são membros do parlamento. Nós tivemos um presidente do Knesset, do parlamento, aliás, do Supremo Tribunal Federal, que era um árabe. Eu recebi esse homem aqui no Brasil, quando ele veio visitar o Brasil. Quem entende e fala que Israel pratica apartheid em Gaza, desconhece o mínimo. Gaza não é Israel, Gaza é Gaza. É um território que pertence ao povo palestino, que, aliás, foi largado pelos egípcios. O Egito não permitiu, Yuri, em qualquer momento, a passagem de qualquer ajuda humanitária. Então, quando as pessoas confundem todo esse cenário, verbalizam, logicamente, em função da sua posição pública, acabam criando aí uma reverberação de termos impróprios e entendimentos errados, o desdobramento é o aumento do antissemitismo. Doutor. E a gente está observando isso no Brasil, nós estamos observando isso fora do Brasil. Nós não podemos permitir, porque o discurso de ódio, Débora, infelizmente, ele começa com os judeus, mas ele não acaba com os judeus.